Eu sou cliente da Genial há bastante tempo. E além da plataforma de investimentos que tem uma assessoria de excelência, eu também sou cliente de quem possui um banco de investimentos que é referência em privatizações e que é reconhecida como uma das principais comercializadoras de energia independente do país. Sou cliente de quem possui uma estrutura com foco no agronegócio, com presença nas principais regiões do setor. De quem tem a plataforma mais veloz e estável para os traders e que se dedica a promover a educação financeira. E eu também sou cliente de quem tem a melhor área de atendimento do segmento e que oferece tudo para eu resolver minha vida financeira em um só aplicativo. Se você também deseja ser cliente de tudo isso, abra sua conta na Genial. Olá, estamos de volta aqui com Conversa com o Zé Márcio. Hoje tenho comigo aqui o estrategista-chefe da ZQuest, da André Miller. Olá, André, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer muito grande ter você aqui conosco novamente. Oi, Zé Márcio, tudo bem? Comigo tudo bem? Agradeço a oportunidade de falar com você novamente, sempre bom participar. Bom, André, vamos conversar um pouquinho sobre o cenário internacional, né? Tivemos aí, que acho que tem grandes novidades no cenário internacional. Tivemos a eleição do presidente Trump. O presidente, quer dizer, durante a campanha ele sinalizou que ia aumentar muito as tarifas de importação. Na verdade, quer dizer, o que está acontecendo é um pouco diferente, né? Quer dizer, o presidente Trump, aparentemente, ele está tentando usar as tarifas como uma alavanca de negociação, no sentido de aumentar as tarifas, de reduzir as tarifas dos seus competidores e aumentar a tarifa americana, o que ele está chamando aí de tarifas recíprocas. Como é que você está vendo isso, André? Eu sei que é difícil projetar os resultados desse processo, né? Quer dizer, nós nunca tivemos nada parecido, mas intuitivamente, como é que você vê esse processo aí do governo americano? Acho que, bom, temos aí um mês do governo, né? Durante esse mês, em algum momento, no começo, né, foi ali colocado uma ideia do que seria essas negociações que você vinculou, né? Então, imposição de tarifas, por exemplo, contra México e Canadá, mas ao mesmo tempo ali uma porta de saída também para essas economias, né? A partir do momento em que aumentaram ali a segurança das fronteiras, né? Coisas também vinculadas a combate ao crime organizado, essas tarifas foram suspensas, ou pelo menos atrasadas, né? Então acho que fica um pouco mais evidente nesse começo que a ideia é essa mesma, né? Através da imposição potencial de tarifas, conseguir acordos que beneficiem os Estados Unidos, né? Em várias frentes, né? Por exemplo, na Europa, ele parece bastante preocupado com os custos que isso tem para os Estados Unidos, né, relacionados ao financiamento da OTAN, né, então, e tem, de certa forma, obtido sucesso, né, com os europeus agora ficando mais evidente que vão ter um gasto maior com defesa, dado que os Estados Unidos estão indicando que consideram injusto, né, o tanto que eles pagam hoje para essa aliança, né? Então acho que tem vários fatores que fogem da própria economia, né? Estão vinculados aí à segurança nacional, mas as tarifas sendo usadas como uma ferramenta nessas discussões. E aí acho que o impacto sobre o dólar vem sendo diferente do que se os investidores, né, precificavam há um tempo atrás, né? O dólar então começou o ano enfraquecendo, né, em relação a um nível bastante valorizado, né? Então pelo menos é um ponto de pressão menor assim para os outros países, né? Na verdade, quer dizer, ao contrário do que se esperava, que nós não estamos tendo dólar forte, né? Pelo contrário, o dólar, como você disse, teve aí um enfraquecimento relativamente importante aí no começo do governo Trump, certo? Principalmente se você comparar com o ouro, né? Quer dizer, então, quer dizer, na verdade, quer dizer, em relação às moedas, tanto dos países emergentes quanto dos países pares dos Estados Unidos, o dólar está num comportamento relativamente fraco. Certo? Isso favorece, de uma certa forma, os países emergentes, né? Você acha que vai continuar esse processo? Eu acho que, assim, nesse começo de ano, né, assim, pelo menos em 2025, o que eu vejo é uma preocupação grande
do presidente Trump com a própria inflação americana, né? Então, hoje o que ele tem mostrado é uma ideia de reduzir essa inflação, principalmente via preços de energia mais baixos. Mas do lado da moeda, né, assim, também acredito que não tenha tanto espaço para essa fraqueza do dólar, digamos assim, continuar ao longo do ano, né? Ela poderia ter alguma repercussão inflacionária em 2025 que não seria desejada, né? E acho também que o crescimento relativo dos Estados Unidos contra as demais economias ele segue melhor, né? A gente espera, por exemplo, que o Fed não tenha espaço para cortar os juros ao longo de 2025. Uma inflação resistente aí ao redor de 3% e o próprio mercado de trabalho seguindo apertado, né? Então acho que nesse contexto todo também não vejo muito espaço para o dólar se enfraquecer ao longo de 2025. Nós também estamos esperando estabilidade da taxa básica de juros nos Estados Unidos. Quer dizer, nossa avaliação, como vocês, quer dizer, você tem aí uma série de problemas importantes, tem muita incerteza, antes de mais nada, né? Quer dizer, ninguém sabe muito bem como que essa política de chamada que o Trump chama de tarifas recíprocas vai afetar o crescimento das economias, a taxa de inflação, tá certo? Então, acho que o Fed vai ter muita cautela nas próximas decisões, o que significa manter a taxa de juros mais ou menos estável. Agora, André, como é que você acha que isso vai afetar o cenário interno na economia brasileira? Quer dizer, nós tivemos aí, no final do ano passado, toda a tempestade, tá certo? De novembro e dezembro, bastante complicada, tá certo? Agora tivemos aí a bonança no mês de janeiro. Como é que você explica, como é que você acha o que aconteceu exatamente lá no final do ano passado e depois agora, no começo do ano? Acho que o comportamento dos ativos no exterior foi um fator relevante tanto na piora do ano passado, no final do ano, intensificado com certeza, né, por medidas fiscais insuficientes, né, aquela apresentação da reforma do imposto de renda junto dos cortes de gastos. Isso tudo tirou o pouco que se tinha de credibilidade da política fiscal aqui no Brasil num ambiente externo que era de muita pressão sobre as taxas de juros e também sobre as demais moedas. Acho que nesse começo de ano, o Brasil ele se beneficiou dessa reversão dos movimentos, né, como a gente vinha tratando do dólar no cenário internacional, ao mesmo tempo em que, pelo menos, notícias negativas do ambiente fiscal foram evitadas. Eu diria até que a gente começou 2025 com as principais autoridades do governo sinalizando um pouco mais de atenção à questão inflacionária, né, decorrente de um choque cambial, né, que tinha um potencial para jogar o IPCA para níveis bastante altos em 2025. Então houve um certo reconhecimento de que era importante deixar de atrapalhar, digamos assim. E aí contaram também com aí tem um pouco da questão internacional que permitiu ao real se valorizar nesse começo de ano. Do lado fiscal, eu entendo que assim para 2025, né, novas medidas não são necessárias para você entregar a meta de resultado primário, que é uma meta que todos sabemos, né, insuficiente para convergir a dívida para níveis sustentáveis. Por outro lado, né, assim, há hoje, né, a percepção também de que o Banco Central ele vai fazer o que for necessário para enquadrar a inflação, digamos assim. Então, o país ele se distancia de um cenário muito ruim, né, que era o que a gente terminou 2024 discutindo, né, que o Banco Central não teria aí ferramentas para conseguir conter a inflação. Então, acho que houve pelo menos uma sedimentação, digamos assim, né, de um cenário que é bastante desafiador, né, ainda é bastante desafiador, mas pelo menos a trajetória de piora foi interrompida. Eu espero para 2025 que o governo ele siga um pouco nessa linha, né? Não deixe pelo menos de atrapalhar, né? Mas não vai haver novas medidas, na minha visão. Agora, André, tem se falado muito na possibilidade de a gente estar caminhando em direção ao que a gente chama de dominância fiscal. Quando você começa a falar
de dominância fiscal já é um sinal péssimo, né? Quer dizer, como é que vocês estão vendo isso? Vocês acham que a gente está efetivamente caminhando nessa direção ou está longe desse processo, que isso é uma conversa que a gente não deveria estar falando neste momento? Eu acho que, como você mencionou, só de falar disso já sugere que você está se aproximando desse ponto. A decisão do Banco Central em dezembro, né, de aumentar os juros acima do que o mercado esperava na ocasião, né, em 100 bips, e já também guiar o mercado a esperar mais duas altas de 100, foi uma decisão extremamente conservadora. Mas, se a gente recuperar os preços de mercado, ela foi insuficiente para controlar as inflações implícitas na curva, né, ou mesmo o processo de desvalorização cambial que a gente via na ocasião. Ali, né, se sinalizava, então, em alguma medida, digamos assim, uma dificuldade, né, do Banco Central em controlar a inflação, decorrente de um ambiente fiscal que é bastante desorganizado. Agora, da mesma maneira, né, parece que tem havido aí uma sensação, pelo menos, de que com a valorização do câmbio de novo, o Banco Central mantendo uma postura bastante conservadora e os próprios dados sugerindo algum desaquecimento da economia, você deixa um pouco de falar nessas questões, mas eu acho que ao longo aí do ano elas seguem presentes, né? Não acho que é sustentável você manter a política monetária bastante contracionista como é a atual, com uma dívida do tamanho que a gente tem, né? Então, o restante da política econômica, né, do lado fiscal, ele vai ter que se harmonizar, né, até nas palavras do próprio ministro da Fazenda, finalmente, né, com essa política monetária, as duas andando do lado contracionista. É isso que, no final das contas, vai permitir em algum momento o mercado visualizar queda de juros e, consequentemente, também reduzir essa possibilidade, né, de que a gente entre numa situação em que é muito difícil controlar a inflação por conta do desequilíbrio fiscal. Quer dizer, essa semana uma declaração do ministro Fernando Haddad colocou a pulga atrás da orelha de alguns analistas, né? Quer dizer, a declaração foi: inflação de 5% a 6% no Brasil é a normalidade. Você acha que isso é uma coisa, quer dizer, isso foi uma declaração não pensada, ou será que quer dizer, a Fazenda vai induzir o Banco Central, vai tentar, pelo menos, induzir o Banco Central a buscar alguma coisa mais próximo de 5% a 6% do que da meta? Eu diria assim, se você olhar historicamente, né, a inflação no Brasil, ela está mais para esses números que ele disse mesmo, né, na média 5% a 6%. Agora, o regime atual de metas, e até o governo mesmo sancionou, né, metas de 3% ao longo do tempo, que são bastante desafiadoras. Ainda mais em um contexto que a política fiscal ela foi bastante expansionista, como em 2024. Então, é desafiador, com certeza, mas assim, o mandato do Banco Central é claro. Acho que o próprio presidente do BC, Galípolo, ele reitera inúmeras vezes que tem que buscar os 3%. É um desafio bastante grande. As nossas projeções indicam que nesse mandato isso não será alcançado, né? A gente tem um IPCA em 5,8 para esse ano e em 3,8 ano que vem. Se for esses números, eu diria que já é uma vitória bastante grande, né? Mas eu acho que é realmente arriscado, né, o próprio ministro da Fazenda falar nesses moldes, que aparece também em outras declarações de outros ministros, né, que a meta é 4,5, dado que é o teto da meta, né, do intervalo. Então, isso tudo eu vejo com preocupação, porque gera mais desconfiança nos investidores de qual realmente é a meta. Os membros do BC eu vejo como plenamente taxativos, né, de que a meta é 3 e vão persegui-las. Com o Banco Central independente, torna mais difícil, né, você
disputar com ele qual é de fato a meta que ele vai perseguir, né? Então eu diria que, assim, só adiciona um pouco mais de incerteza e vai levar mais tempo, né? Quanto mais se fala disso, né, de que 4,5 a meta ou até acima disso, a normalidade, né, vai levar mais tempo para que o prêmio de risco se comprima, né? E tem isso. Na verdade, quer dizer, tem uma situação complicada, né? Você tem uma política monetária bastante contracionista, já está muito contracionista, vai se tornar, quer dizer, mais contracionista ainda pelos foreign guidance do próprio Banco Central, e ao mesmo tempo as expectativas para a inflação continuam aumentando e continuam se descolando da meta, né? Quer dizer, isso, a minha interpretação desse componente, antes de mais nada, é a primeira vez que isso acontece desde a introdução do regime de metas para a inflação no Brasil. Isso nunca tinha acontecido. Então, isso é uma anomalia, né? Quer dizer, a minha interpretação aí para esse fato é exatamente o que eu tenho chamado de déficit de credibilidade. Tá certo? Quer dizer, o Banco Central, apesar das declarações dos seus diretores de que vai obedecer a meta, etc., está com déficit de credibilidade em relação aos investidores e em relação à sociedade como um todo. Você concorda com isso? Você acha que realmente... E, quer dizer, essa declaração do ministro da Fazenda só piora esse déficit de credibilidade, se é que ele efetivamente existe. Eu acho que o déficit de credibilidade começou com o ataque do presidente Lula à meta, depois com o ataque do presidente Lula à diretoria antiga do Banco Central, tá certo? Aquela votação lá de maio do ano passado, aquela divisão lá em linhas supostamente políticas, mas não mais técnicas, tá certo? Não importa, tá? Mas o importante é a percepção dos agentes em relação a esse processo. E isso faz com que, quer dizer, seja bastante, quer dizer, dificulte muito para o Banco Central levar a inflação para a meta. Você acha que isso faz sentido ou você acha que eu estou sendo um pouco exagerado nessa minha análise? Não acho que é exagero. Acho que, na verdade, você está num período que é um teste, como você mencionou. Se há um déficit de credibilidade, né, à medida que a pessoa ali, o comitê vai sendo testado, vai levar mais tempo também para eles se recuperarem, né? E eles vão ter que, digamos assim, ser mais conservadores para justamente recuperar essa credibilidade. É tão importante num regime de metas de inflação para manter, né, a inflação ancorada. O ano passado foi relativamente fácil, digamos assim, subir os juros, né, porque a inflação realmente estava acelerando para cima das metas, as expectativas muito desancoradas e o crescimento surpreendendo a todos mais uma vez. Agora, em 2025, eu acredito que meados do ano a gente vai ter um teste, né, do comportamento do BC num ambiente em que a inflação ela seguirá alta, né, acima das metas, mas a atividade possivelmente indo para baixo, né. Eu acho que é lá para meados do ano que o teste aí dessa real perseguição, né, da meta de 3% vai ficar mais clara. O Banco Central no final do ano passado emitiu uma carta, né, descrevendo por que a meta não foi cumprida, a meta de inflação, e eu pessoalmente achei uma carta relativamente dura com a política fiscal, né, conduzida pelo Ministério da Fazenda e pelos políticos de maneira geral, né, dizendo o quanto a condução da política fiscal afetou o câmbio, as expectativas de inflação. Então ele tinha um recado importante ao meu ver. Então, assim, se ao longo do ano essa postura do BC independente se mantiver, que é o que eu espero, acho que gradualmente essa credibilidade ela vai surgindo, mas com certeza vai levar mais tempo do que se fosse, né, assim, um ambiente em que a política econômica como um todo fosse mais organizada, né? Mas eu não espero que o BC ele vá dar sinais de leniência ao longo desse ano. O que não significa dizer também que vai agir como agiu, por exemplo, o BC sob a gestão do Ilan, né? Que foi bastante dura para realmente ancorar as expectativas de inflação. Talvez seja algo mais próximo do Ilan do que foi do Tombini,
mas algo no meio do caminho, né? Digamos assim, não vai, pressionar tanto, manter os juros tão restritivos por um período tão longo, para ter uma convergência da expectativa de inflação como foi naquela ocasião, né? Talvez seja algo um pouco menos tolerante com queda da atividade, né? Mas é isso que a gente vai ter que ver ao longo do tempo. Esse é um bom ponto. Quer dizer, na verdade, essa comparação, quer dizer, é um pouco complicada, porque o ambiente lá na época do Wheeler era bastante diferente do ambiente que a gente tem agora, né? Quer dizer, a gente tinha acabado de aprovar o teto do gasto. Quando aprovou o teto do gasto, as taxas de juros despencaram, tá certo? Você tinha um ganho de credibilidade enorme. O presidente Temer estava fazendo outras reformas, em suma, quer dizer, era um ambiente completamente diferente, o que, de uma certa forma, facilita a política monetária, né? Quer dizer, agora, a gente está começando a ver. Primeiro, a gente tem essa questão fiscal que está bastante complicada, tá certo? Para dizer o mínimo. Mas, além disso, a gente está começando a ver uma desaceleração da economia agora, né? Quer dizer, o último trimestre do ano passado, nós tivemos queda na indústria, queda no setor de serviços, queda no comércio, tá certo? Ou seja, o primeiro, quer dizer, o início de um processo, aparentemente temos o início de um processo de desaceleração. A pergunta é o seguinte, né? Quer dizer, será que o Banco Central vai ter paciência para esperar que esse processo se consolide de tal forma a começar a gerar um efeito desinflacionário sobre a economia? Quer dizer, algo que a gente só vai saber de verdade lá para maio desse ano, ou seja, novamente, como aconteceu ano passado, a reunião de maio vai ser uma reunião super importante, aparentemente, tá certo? Como é que vocês estão vendo esse processo? Vocês acham que o Banco Central vai ter paciência, vai esperar essa desaceleração se consolidar, principalmente levando em consideração que você tem aí um momento de queda de popularidade importante do governo, né? Quer dizer, está começando a se falar em cenário eleitoral 2026. Como é que vocês estão vendo isso, André? Quer dizer, como é que vocês acham que isso vai... É a questão crucial para o ano mesmo. O discurso atual ele é de que, assim, vão aguardar o máximo, né? Até, assim, a desaceleração ela só vai importar se ela trouxer uma desinflação com ela. Essa afirmação que, como você descreveu, né? Alguns atribuem um certo nível de credibilidade, outros desconfiam, né? Então, no momento lá de maio, junho, que eu espero que, se eles realmente estiverem buscando aí uma inflação mais baixa, eles vão usar esse momento, né, em que vão estar, digamos, que o BC geralmente tem, né, de manter os juros acima do que o mercado espera, até para colher frutos de alguma melhora das expectativas, né? A condução da política monetária ótima, digamos assim, seria essa. Fazer diferente disso exigiria ou uma confiança muito grande de que a atividade realmente vai colapsar, né, além do que o mercado espera, ou realmente tomar o risco aí de que a inflação vai ficar acima da meta sem ver convergência para a inflação, né, que aí é um cenário muito ruim, né? Mas eu acho que até antes de o Banco Central ser independente, até na gestão do Tombini, né, houve ali um momento em que o Banco Central deixou de tolerar uma inflação tão alta. Então, eu acho que, para mim, o que chama atenção mais nesse ano é o seguinte, né? Aparentemente, o lado político, o lado entendeu algum tipo de recado do Banco Central, né? Que não vai deixar de perseguir a meta. E aí é esse lado fiscal que tem que se ajustar para que a economia volte para uma trilha melhor e que, assim, politicamente também é o que deveria, né, gerar maiores chances para o governo atual se reeleger. Apostar no que eles têm apostado até o final do ano passado, assim, acho que o que está acontecendo nas pesquisas mostra, né, o que, de certa maneira, era meio previsível, né, um ambiente de inflação alta, ele geralmente é muito negativo para o incumbente, né, então,
até sob a lógica política, eu diria que a estratégia ótima é essa. Às vezes a política não segue a lógica econômica, né? Mas o resultado das pesquisas, acho que de alguma maneira também deveria reduzir a aposta num cenário que só vai levar, né, a mais inflação, a menos crescimento, né? Então, né, mas é possível que o governo se veja diante de um problema complicado, de uma escolha difícil, né? Quer dizer, por um lado, você tem inflação, e para combater a inflação, por outro lado, você pode precisar de uma taxa de desemprego um pouco mais alta do que a gente está tendo neste momento. Ou seja, a desaceleração tem como o lado negativo dela aumentar o desemprego, e isso vai gerar uma queda da taxa de inflação lá na frente. Nesse processo, quer dizer, a pergunta um pouco que é difícil de responder é qual vai ser a escolha que o governo vai fazer. Não, quer dizer, porque a pergunta, na verdade, é qual a política fiscal que vai ser implementada diante da desaceleração da economia, se é que ela vai acontecer. Nós estamos escutando aí uma série de propostas entre aspas, né, bastidores, né, quer dizer, coisas do tipo aumentar o valor do Bolsa Família, fazer o Vale Gás, tá certo, botar gás de graça para os inscritos no cadastro único, tá certo, essa questão de você desonerar, quer dizer, todo mundo até R$5.000, tá certo, e taxar os mais ricos, que é inflacionário, tá certo? Em suma, quer dizer, existe uma série de propostas aí no ambiente que não são muito que não devem gerar pressão deflacionária, pelo contrário, que são propostas claramente que podem gerar pressão inflacionária. Como é que vai ser? Quer dizer, você acha que essas coisas simplesmente são balão de ensaio, mas que não vai acontecer nada? Ou, quer dizer, como é que a gente tem essa questão do consignado para os trabalhadores do setor privado? Ou seja, tem muita coisa no pipeline, pelo menos pelo que está sendo falado. Você acha que nada disso vai vingar? Do Bolsa Família, né, até eles foram rápidos em negar, né? E do Vale Gás também entendo que deve ficar dentro do orçamento. Eu acho que a estratégia para 2026, né, do governo, ela passa por aprovar essa reforma do IR, que quando surgiu ali foi basicamente, né, na fala do Haddad, né, em cadeia nacional, foi basicamente o que a população pegou daquela declaração, né, dá para ver que com certeza é algo que trará um ganho político bastante considerável. Então acho que a aposta do governo para esse ano e para 2026, digamos assim, é essa. Como você falou, né, assim, tem um impacto inflacionário. Como as medidas não têm detalhes, né, acho que até gerou muita confusão no ano passado. Mas pegando ali uma ou outra notícia, né, tentando entender qual é a ideia, eu diria que essa proposta ela deve custar ali uns 35 bilhões, né, em termos de dinheiro que sairia, né, de pessoas com bastante renda para pessoas com menos renda, né, então pessoas com mais propensão a consumir, né, então teria um efeito inflacionário, né, de aumento da demanda. Mesma coisa para a medida do crédito consignado, né, do setor privado, que aparentemente também vai para frente, e também teria um impacto de crédito relevante. Então, acho que esses dois fenômenos, né, vão estar aí dentro do que o Banco Central também vai observar para as decisões de juros ao longo desse período, né. Mas acho que dessa vez, pelo menos, a minha impressão é que a redução, há uma diretriz, né, de reduzir aí os ruídos relacionados a furar o arcabouço fiscal, coisas dessa natureza, né? Mas de qualquer forma vai exigir uma taxa de juros muito mais alta para estabilizar a taxa de inflação, né? Quer dizer, porque Sim, tem um incentivo fiscal esse. importante aí, né? Quer dizer, se está ao contrário do que
você está tornando a política fiscal mais expansionista, né? Quer dizer, principalmente a questão do crédito consignado é bastante importante e essa questão do imposto de renda também. Então, eu acho que vão ser dois fatores que vão estar pressionando a taxa de inflação para cima no momento em que o Banco Central precisava de que a inflação fosse pressionada para baixo, tá certo? Essa aposta é delicada, né? Assim, é um caminho estreito ali para o equilíbrio, né? E aí, assim, momentos em que a inflação der algum sinal de alívio, né? Como agora via o câmbio, você vai ter uma sensação melhor, né? Agora, momentos que a inflação voltar a acelerar, inevitavelmente a gente vai voltar com essas discussões que tivemos, né, entre novembro e dezembro do ano passado. Então, é um ambiente bastante desafiador, eu diria, né? E o driver de melhor e piora vai passar pelos números de inflação, né? Sem dúvida nenhuma. André, excelente conversa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente, foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Vamos fazer novas conversas aí ao longo de 2025, tem muita coisa que vai acontecer por aí, vai ser bem legal. Então, com certeza, um ano bem interessante. Um abraço para você e para todos que nos veem. Ok, muito obrigado, André. Até logo. Tchau.